TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Olá, eu sou Silvana Frota e está começando mais um programa Boas Práticas de Gestão, que esta semana recebe o diretor corporativo do INDE, Instituto de Desenvolvimento Industrial do Ceará, Carlos Matos, que já foi secretário de Agricultura Irrigada do Estado do Ceará, no governo Tasso Gereissati e no governo Lúcio Alcântara. Também foi candidato a deputado federal e hoje dirige o Instituto Teotônio Vilela, ligado também ao PSDB. Com ele, vamos conversar sobre as ações do INDE, que é um braço da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, em prol da competitividade e inovação da indústria cearense. Vamos conversar ainda, trocar ideias sobre o semiárido nordestino. Afinal, o Dr. Carlos Matos foi secretário de Agricultura Irrigada e Pecuária e entende do assunto, não é isso? Vamos falar também da política, saber o que ele pensa da pesquisa recente que saiu com o ex-governador Tasso Gereissati, elegendo-o como um dos preferidos pelos cearenses para governar novamente o estado do Ceará. Seria aí, talvez, a quarta candidatura de Tasso Gereissati. Doutor Carlos, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Inicialmente, doutor Carlos, para que o nosso telespectador tenha uma ideia do que é o INDE, não é? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor quais são os objetivos do INDE, o que é que se pretende, né? As metas do INDE. Eu é que agradeço, Silvana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar todos os telespectadores. O INDE é como você falou, um braço da Federação das Indústrias, um instituto que foi criado em 2004, mas vive uma nova fase. Desde 2011, o presidente Roberto Macedo criou uma série de iniciativas novas para que o INDE pudesse prospectar o futuro da indústria do Ceará. Como todos sabem, nós vivemos um momento de grande desafio para competir a indústria brasileira com os produtos chineses, com a competitividade no mundo crescente. E nós temos, quer dizer, como Estado do Ceará, o desafio não só de assegurar essa indústria que representa um quarto da economia cearense, mas de abrir novas perspectivas em novas áreas da indústria. Então o INDE está exatamente prospectando esse futuro, analisando o mundo, as tendências, né, e também motivando e mobilizando o empresário cearense para inovar mais, como caminho de ser competitivo e de ser mais produtivo. Ok, doutor Carlos, daí surgiu a ideia, não é, de criar um programa de polos industriais no interior. Seriam quantos polos e quais as cidades eleitas para receber estes polos? Sediar esses polos? Os polos eles vão atender praticamente os municípios onde a indústria é desenvolvida e que tem grande potencial, especialmente as cidades sedes, né? Então, que seriam, né? O senhor poderia falar um pouco dessas cidades? Limoeiro, para atender a região do Baixo Jaguaribe, Russas, Morada Nova e todos aqueles municípios do Baixo Jaguaribe. Iguatu, né, toda aquela região que compõe a região de Iguatu. E depois o Cariri, cujos municípios principais são Crato, Juazeiro e Barbalha, né, mas também Missão Velha, os outros municípios que têm já uma indústria ali desenvolvida e tem um potencial para crescimento. Sobral, já tem um belo parque industrial instalado, toda a região norte, e também Quixadá e Xeramobim, para pegar o coração do semiárido, que foi um dos temas que você colocou, né, como potencial para desenvolver a economia do semiárido também. E o polo de Pecém e região metropolitana de Fortaleza, que são todos os municípios, inclusive Fortaleza, que o setor industrial tem uma importância muito grande. Ok. Esse viés de crescimento da indústria, só através dela que seria possível melhorar o PIB do Estado?
Hoje, praticamente se trabalha junto, comércio, serviço e indústria. É muito difícil separar onde é que começa indústria, onde é que começa comércio. Para você ter uma ideia, o iPhone, que é um produto conhecido de todos hoje, se ele fosse levado ao pé da letra, só 11% desse produto seria indústria. O restante seria serviço. Mas quem produz é uma indústria. A Apple é uma indústria. Então, os produtos hoje industriais, eles já vão agregados de serviços. Muitas indústrias têm já parcerias com lojas ou têm lojas para comercializar os seus produtos. Há uma integração muito grande hoje entre esses três setores, inclusive a agricultura. Um depende do outro, não é isso? É toda uma cadeia econômica. A cadeia de valor é muito integrada. Né? Isso aqui é um ponto importante a ser observado hoje, que fará a grande diferença para o Ceará trabalhar de forma integrada, se inserir nas redes internacionais. Nós temos empresas aqui que atendem, por exemplo, o setor automotivo no mundo, né? E são empresas de porte aqui no Ceará. Se não tivessem conectadas a essas empresas, elas não teriam muito como para quem vender o seu produto. Hoje, qual é a participação da indústria no PIB cearense? Hoje é 24% a participação da indústria. Né? Praticamente 1/4 da economia cearense é da indústria. E a meta do INDE, a meta da Fiesc? É mais importante do que a participação no PIB hoje, nós estamos preocupados com a indústria que agregue valor, que ela gera um impacto na economia como um todo. O importante não é o percentual do PIB, é uma indústria que ela agregue inteligência, que ela possa pegar uma geração, a sociedade do conhecimento, uma geração que está saindo das universidades e que tem potencial para desenvolver produtos novos, para desenvolver produtos que possam ter um valor agregado maior. Né? A indústria pesada, básica, ela emprega pouco e ela não tem muito como agregar valor e fica disputando com todo mundo no mundo. Esse é um desafio que a indústria do Ceará tem hoje. Nós temos a indústria de calçado, que é muito importante para nós. Nós temos o preço médio de calçado, a metade do calçado, da média do calçado brasileiro. Então nós precisamos agregar valor, trabalhar mais design, trabalhar outras questões, que é um ponto. Essas competências a serem desenvolvidas é exatamente essa aproximação da universidade com a empresa que nós estamos buscando para esse conhecimento que é produzido na universidade poder ser aplicado nas empresas, agregando valor e gerando mais emprego. Nós já tivemos muitas indústrias de calçado, inclusive iniciamos em Sobral pela Grendene, né? Depois a Dakota, e parece que parou um pouco essa questão. Não, mas hoje nós somos muito importantes, nós somos 20% da indústria de calçado do Brasil. As principais indústrias brasileiras estão aqui, né? Manter essas empresas vivas, competitivas e agregando valor. Tem também empresas pequenas, médias, surgiram muitas empresas, tem a Grendene, que é uma empresa grande, Dakota e tudo, mas também tem empresas pequenas, né, que se desenvolveram nesse processo de incentivo à indústria de calçado no Ceará. Daí o nome do programa Indústria Viva, né? Pois é, Indústria Viva é um desafio e, ao mesmo tempo, uma confirmação da importância da indústria para a economia. Não existe economia sem indústria. Hoje, os Estados Unidos, que perderam espaço demais para a China, as empresas americanas saíram dos Estados Unidos, hoje eles estão fazendo um processo inverso, porque o americano está precisando de emprego, alto nível de desemprego, a Europa está com o mesmo problema, e está vendo que a indústria tem uma importância porque ela injeta conhecimento em toda a cadeia produtiva. Né? Agrega valor em todo o processo. É na indústria onde se desenvolve produtos novos, com mais conhecimento. E depois isso vai impactar no comércio, vai impactar nos serviços, até mesmo na agricultura. Ok. Doutor Carlos, eu assisti a palestra do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, aqui em Fortaleza, durante um seminário que o BNB promoveu pelos seus 61 anos. E me chocou um pouco, e muitas das pessoas que estavam presentes, quando ele afirmou, né, que havia necessidade das populações da zona rural virem se instalarem mais próximo das zonas urbanas, ou, pelo contrário, teria que se levar indústrias para a zona rural, principalmente o polo calçadista e o polo de confecções. O que é que o senhor diz a respeito da zona rural? Seria viável isso? Eu acho que há um esforço e deve haver uma urbanização da zona rural. Né? Hoje, ninguém vai ficar na zona rural sem ter a mesma qualidade de serviço que se tem nas cidades. Ou nós vamos urbanizar as zonas rurais, ou as pessoas vão migrar naturalmente, porque elas querem uma qualidade de serviço maior. Então, os polos são também um esforço para fortalecer
dessas indústrias no interior do Ceará. Nós temos que apostar no empresário cearense, nós temos que apostar no talento do jovem que dedicou toda a sua vida para aprender e depois fica se perguntando o que é que vai fazer no seu município. Quer dizer, a melhor alternativa que ele tem é sair do município. Isso não faz sentido. Nós temos que aproximar todos os serviços. O Sistema Federação das Indústrias tem muitos serviços que podem chegar até essas regiões. O presidente Roberto Macedo está decidido, né, juntamente com a diretoria, de levar esse programa para frente. Já vamos começar com o Baixo Jaguaribe, né, porque lá tem... Esse ano já? Já esse ano, porque lá tem uma indústria importante. Lá em Limoeiro? Em Limoeiro. Né, vamos lá instalar a Casa da Indústria. Então, nós temos uma indústria de cimento surgindo, mineração com grande potencial, que já tinha lá, mas está crescendo, a fruticultura, todo o agronegócio crescendo, um grande polo educacional surgiu na região. Né? Nós temos lá a Dakota em Russas, nós temos os projetos de Laticínios, a Betânia em Morada Nova, né? Nós temos todo um conjunto de indústrias locais que produz telha, que produz cerâmica, né? Temos o polo metal mecânico em Tabuleiro do Norte. Tudo isso pode se desenvolver muito mais, numa velocidade maior, se forem apoiados. Se chegarem lá todos os instrumentos, as políticas adequadas, né, de governo para apoiar esses empresários. Isso vai desenvolver o interior. E isso sim é uma solução para o semiárido. Nós não podemos, não tem mais essa restrição de nós ficarmos condicionando o desenvolvimento à realidade geográfica, climática. Né? A questão é de nós articularmos, é um esforço, é uma vontade política aliado à vontade empreendedora, à capacidade empreendedora, um protagonismo empresarial, né, que dá vida às regiões. Foi assim no mundo inteiro. No Ceará não seria diferente. E acho que nós já temos mostrado isso. O Ceará tem se destacado em muitos setores, mas nós precisamos crescer muito mais. Ainda somos pobres, ainda temos regiões paupérrimas, né, onde o desenvolvimento não vai ser superado com Bolsa Família, com programas assistencialistas, porque não traz a dignidade, que é o ponto mais importante. O trabalhador, é importante o dinheiro que ele ganha, mas é importante o que ele faz. É a certeza que ele tem de estar contribuindo para a melhoria de vida das pessoas. Né? E quando você recebe um programa assistencialista puramente, ele não resgata a dignidade. A sua autoestima também. A sua autoestima fica baixa. Com certeza, é. Secretário, e dentro dessa visão, a educação é a base de tudo. E as escolas profissionalizantes também estão chegando ao interior. Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto que nós estamos com um dever de casa bastante atrasado. Nosso nível de educação é baixo, né? Melhorou bastante, mas ainda é muito baixo quando a gente compara com o que deveria ser. Essa deve ser uma agenda que a sociedade deve cobrar, né? Todos devemos ficar atentos, porque é por aí que passa o futuro de uma nação, de um estado e de um município. Ok. Vamos então falar agora de outro programa do INDE, né? Que é o Uniempre. O que seria o Uniempre? O Uniempre, como o próprio nome diz, é uma aproximação das universidades com as empresas. Nós estamos buscando aproximar, né? Já estamos com 3 setores instalados, os grupos dentro do Uniempre, o setor da construção civil, o setor químico, né? E o setor metal mecânico, e vamos expandir até o final do ano para mais setores. Esses setores estão identificando os doutores, os pesquisadores que têm conhecimento e que podem contribuir com o desenvolvimento desses setores e desenvolvendo relacionamento para construir projetos. Né? Nós temos hoje recurso na FINEP, em nível de Brasil e até mesmo na FUNCAP, no Ceará, que podem financiar esses projetos. Recursos que muitas vezes nem são utilizados porque não tem projeto. Ou por falta de projeto, ou porque o edital não está dentro de uma condição que permita que eles possam se enquadrar. Né? Agora mesmo será lançado um edital pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, da ordem de 15 milhões de reais, mas focado em empresas até 3 milhões e 600 mil reais por ano de faturamento. Quem para fatura mais do que isso é muito para o Ceará. Para o Ceará, só para o Ceará. Eu sei, para o Ceará isso é um número muito significativo, não abrange muitas empresas? É um número significativo, é um número importante. Se todas as empresas participarem do processo para captar esse recurso, é importante, porque tem projetos que de 100 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais, é muito dinheiro para o empresário tirar do giro, tirar da sua necessidade de investimento, né? E esse fundo é exatamente para isso, para que ele possa inovar sem comprometer a existência da empresa. Ok. Doutor Carlos, ocorreu agora mais uma missão a Israel, né? Eu me lembro que quando o senhor era secretário, né, de Agricultura Irrigada, houve essa missão,
já bem a terceira ou quarta missão a Israel. O Ceará se baseia muito nessas tecnologias de Israel, porque nós temos características muito peculiares a Israel. O que é que nós temos de novidade dessa missão? O que é que vai acontecer de bom para nós com essas experiências de Israel? Silvana, nesse esforço de aproximação da universidade com a empresa, tem várias experiências no mundo que funcionam bem. A Finlândia, a Alemanha, né, os Estados Unidos. Mas Israel é uma referência mundial também. Como é um país do tamanho praticamente do Ceará, tem praticamente a mesma população, com um clima pior do que o do Ceará. Então, com menos água do que menos água. Tira toda a desculpa da gente ficar pensando como coitadinho, né? Então, quer dizer, lá eles conseguiram se superar e resolver todas essas questões que são tidas às vezes como os fatores limitantes, né, para poder ter um país desenvolvido. Então, nós tomamos como referência para ver também, eu acho que é importante, nós que queremos desenvolver, nós que somos cearenses, que sabemos que temos que avançar mais do que o que já avançamos, é importante nós vermos quem já avançou, para nós vermos que é possível, para nós criarmos um relacionamento e podermos, como estamos fazendo, fizemos uma parceria com a Universidade de Ben Gurion, para que aqueles consultores possam aqui nos ajudar a construir o modelo cearense, de aproximação, de motivação para os empresários, né, de criar uma ambiência capaz de que esse resultado possa ser alcançado. Doutor Carlos, continuando com os projetos do INDE, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre esse projeto Apóstolos, né, da Inovação, né? Um nome bastante sugestivo. Realmente é um nome sugestivo, porque os apóstolos têm essa missão de prospectar o futuro, né? Apóstolos da Inovação, porque são 12 apóstolos, vem 6 do ITA. Nós estamos querendo aproximar o ITA do Ceará, porque um terço dos alunos do ITA são cearenses. Então, muitas vezes eles vão e não voltam. E são grandes talentos, nós desperdiçamos, é uma sangria de talentos do Ceará. A ideia é de que eles possam voltar para o Ceará, nós possamos criar esse relacionamento. Ainda ontem concluímos uma turma dos apóstolos da Inovação e a grande maioria diz, olha, nós saímos muito jovens do Ceará, ficamos lá no ITA, voltamos aqui só em férias, mas não conhecemos a economia cearense, não conhecemos as empresas, terminamos o curso sem conhecer. Os apóstolos da inovação estão permitindo que nós possamos conhecer as empresas, conhecer a economia, conhecer os desafios, porque eles nos disseram por que não voltavam para o Ceará. Porque não se sentiam desafiados, achavam os desafios do Sul mais atraentes, não viam instrumentos de apoio para startups, para as pequenas empresas que possam surgir, como de fato não tem, é uma falta das políticas públicas, quer seja federais, estaduais ou municipais, e os empresários... E as incubadoras? Pois é, mas as incubadoras são focadas só nas universidades locais. O investidor, aquele que está fora, ele fica um pouco perdido, ele fica fora desse circuito. As incubadoras são iniciativa interessante para as universidades de base tecnológica, mas não tem para esse... Hoje sai muito empreendedor e ideias fora das universidades. Fora entre aspas, muitos estudaram nas universidades. Mas não foi ali que ele foi incubado, que teve a ideia dele com acompanhamento do pesquisador, como é a forma clássica no incubadora. Ele desenvolveu a ideia fora e quer ter um apoio para aquela ideia, que muitas vezes não tem. Por isso nós estamos criando também um núcleo de mercado de capitais na Federação das Indústrias, vamos lançar em outubro, para que investidores tradicionais, empresários tradicionais, possam ver essas ideias e apoiarem, como de fato já surgiu a primeira ideia, a Urbibox, uma empresa que identificou no primeiro programa Apóstolos da Inovação. E eles identificaram, Silvana, que não tinha qualidade de serviço na área de turismo, que os restaurantes não tinham cardápios bilíngue, que os garçons não sabiam falar inglês. Verdade. Eles criaram um programa, então, que traduz o cardápio, atende no celular e que pode atender turistas até de 6 línguas diferentes. Então, já estão com 11 clientes no Ceará e pretendem expandir isso para 12 estados brasileiros. Quer dizer, foi uma ideia que surgiu dos apóstolos da inovação. A gente fica assim pensando, por que isso não surgiu antes, né? Por que não já existia? E esse nome apóstolo tem a ver com a sua ligação também com o nome movimento apostólico, o movimento católico? Foi, mas esse nome foi dado... Eu estou vendo o senhor, né, com a cruz, que simboliza o... Tem essa inspiração, porque esse programa nasceu na Microsoft, onde eles selecionavam 10 jovens. E nós, então, propusemos que fosse criado esse programa. E na discussão, o presidente da federação, o Roberto Macedo, disse, então vamos fazer com 12 para
fechar ter realmente essa inspiração dos apóstolos, porque nós queremos expandir, é uma ideia, uma mudança de mentalidade. Nós queremos que cada empresário cearense tenha a certeza de que inovar é importante, é preciso, e especialmente os jovens, né? Os jovens são o grande combustível do futuro. Então nós queremos ter cada vez mais jovens que possam se dedicar à iniciativa privada. Cada jovem que possa gerar uma empresa, gera 10 empregos, 20 empregos, 30 empregos. E a grande maioria dos grandes empresários do Ceará hoje, um dia foram pequenos. Com certeza. Doutor Carlos, como eu anunciei no início do programa, nós vamos comentar agora sobre 3 temas, né, atuais, importantes. O senhor que já foi secretário de Agricultura, de Pecuária. É possível viver bem no semiárido? É possível, claro que é. O Ceará fez um investimento, quando nós olhamos a história aí, a partir de 86, quer dizer, o governo Tasso, ele identificou um desafio a ser superado para o semiárido: construir infraestrutura para os recursos hídricos. O Ceará é exemplo, hoje ainda continua sendo para o mundo, de gestão de recursos hídricos, e foi uma infraestrutura de mais de US$1 bilhão que permitiu que o semiárido pudesse ser desenvolvido. Nós somos hoje o terceiro estado na exportação de frutas do país, graças a essa política. Mas no primeiro semestre fomos o primeiro. Pois é, já fomos o primeiro, né? É. Então, mas nós temos que olhar sempre o ano, porque no segundo semestre começam outros estados. É sempre bom a gente comparar um ano com outro ano. Certo. Né? Porque no segundo semestre outros estados começam a produzir também, a gente não sabe se vai manter essa posição até o final do ano. Mas o fato é que essa infraestrutura foi construída. Nós temos uma energia elétrica que chegou ao campo, não se tinha energia elétrica. Né? Nós precisamos agora mentalidade, gerar conhecimento, gerar riqueza a partir do conhecimento. Nós temos a natureza, que era sempre, quer dizer, nós vimos o semiárido sempre com uma perspectiva negativa. Quem diria cultivar flores aqui ou frutas? Era sempre negativa, combater a seca, conviver com a seca, sempre como uma guerra perdida. Nós temos que conviver com o semiárido, mas muito mais do que conviver, nós temos que gerar riqueza no semiárido. Nós podemos produzir energia eólica no semiárido, nós temos toda uma mineração que tem muito como crescer ainda. Tem a usina de Tataia que não sai do lugar. Que não sai e pode gerar grandes potenciais. Nós podemos desenvolver distritos industriais. Poucos municípios têm municípios que têm 3% de participação da indústria no Ceará. Pode ser 20%, pode ser 30%, pode ser a média do Ceará. Depende do esforço do prefeito, depende do esforço dos secretários municipais. Camusim vai ter um estaleiro, não é isso? Política articulada para desenvolver os polos. Esses polos é uma experiência do mundo todo. Eu usei muito essa estratégia dos agropolos para desenvolver a agricultura irrigada do Ceará, e nós conseguimos, num tempo recorde, colher muitos frutos e frutas e flores, né, porque era uma estratégia articulada, onde nós pegávamos, em inglês até usam uma expressão agora, que é alcançar o produtor. Nós temos que alcançar. Tem ferramentas importantes, eu fico de coração partido quando eu vejo um programa como Agente Rural, com 1000 agentes esparramados em 145 municípios do Ceará, me dão notícia que esse programa não está funcionando bem como foi no passado. Porque é muito importante esse agente, Silvana, que ele leva o conhecimento, ele transforma a vida, ele agrega renda ao produtor. E o semiárido precisa de conhecimento aplicado na produção. E até incentiva o produtor, claro. Não é isso? Ok. Doutor Carlos, outra observação que eu gostaria que o senhor fizesse um comentário é por que o Nordeste, não é, ainda é tão sacrificado, né, com relação às políticas públicas, aos recursos. Tudo anda muito devagar. Até o doutor Flávio Sabó esteve comigo recentemente aqui, né, comentando que a dívida dos produtores rurais é de apenas 14 bilhões e não foi perdoada, quando a dívida da indústria automobilística passou de 30 bilhões e foi perdoada. E em sacrifício do próprio Nordeste, que agora estão tentando corrigir, porque quando se dá o benefício para a indústria automobilística, se retira dinheiro dos municípios mais pobres do Nordeste. Porque é uma isenção dada pelo governo federal que reduz a transferência de recursos para os municípios. Realmente essa é uma preocupação. O Nordeste, nos últimos 50 anos, não mudou muito o seu patamar de renda em relação ao nacional. Nós estamos aí em torno de 46% da renda nacional. Com todo o esforço que houve de Sudene, de tudo, não temos hoje uma política de desenvolvimento regional. Não há uma política para o Nordeste. A Federação das Indústrias, com o SIC, tem feito um programa fantástico de articulação no Nordeste, chamado Integra Brasil, onde o presidente Roberto Macedo, a Nicole Barbosa, presidente do SIC,
e o Carlos Prado, vice-presidente da federação, estão diretamente nesse programa. Envolvidos, viajando para todos os estados. Viajando o Nordeste inteiro, para apontar isso. Não é inteligente para o Brasil, né, não ter uma política direcionada que possa permitir que o Nordeste possa contribuir mais com o desenvolvimento do Brasil. Nós não queremos prejudicar o Brasil, nós não queremos ser peso para o Brasil. Muito pelo contrário, nós podemos contribuir mais com o Brasil se formos apoiados. Faltam pequenos apoios para que nós possamos ter um desenvolvimento mais acelerado e possamos reduzir essa diferença. Né? E a meta é de que nós possamos chegar a 70% da renda nacional. Esse programa Integra Brasil, ele está percorrendo todos os estados do Nordeste. Todos os estados. E será feito um documento, uma carta de intenções? Qual é a ideia? Está sendo feita toda uma compilação desses desafios a serem superados, a questão tributária, né? Toda a carga fiscal para o Nordeste, o peso do Nordeste para o Brasil e essa transferência de recursos, né? Todos os gargalos para o desenvolvimento estão sendo analisados em vários workshops. Houve agora em Pernambuco, na semana passada, e o encerramento se dará em agosto, aqui em Fortaleza. Ok. Doutor Carlos, é a última pergunta para encerrar o programa. Eu gostaria que o senhor desse uma opinião sobre uma pesquisa de opinião, né, que foi feita recentemente, onde o ex-governador Tasso Gereissati aparece na preferência do eleitorado cearense. Mas o Tasso vem dizendo que não é candidato. O que o senhor acha disso? O povo está querendo o retorno do Tasso? Seria possível? Bom, eu acho que as pesquisas eles demonstram essa evidência, né? Que querem. Um nome como o senador Tasso, o governador Tasso, ele enriquece o Brasil, ele enriquece o país. E diante dessa crise política, moral, grave da política, eu acho que o nome dele, o povo reconheceu nele esse nome que é a referência, que realmente passou pela vida pública com uma retidão, com uma postura, né, muito diferenciada, né, e acho que agora, com essa pesquisa, a pesquisa é um indicador, ele não é tudo, mas acho que o povo do Ceará dá um indicador do que quer da política. E o povo brasileiro, essas manifestações que aconteceram no país, eu acho que são importantes para colocar a política no devido lugar, né, de que a política é um espaço para as pessoas cuidarem do bem comum e não em benefício próprio. E o senador Tasso, ele é um ícone disso. Ele é um ícone de um político que, tendo nascido na iniciativa privada, foi descoberto nele uma vocação política e fez realmente uma marca muito grande. Foi 3 vezes governador, portanto, a gente vai respeitar qualquer posição que ele venha tomar. Mas eu reafirmo o que o presidente Luiz Ponte tem dito. Ele vai estar de cabeça, porque eu acho que ele tem um coração comprometido com a sua terra, comprometido com o Ceará. Né? Acho que ele vai pesar e medir todas as realidades, mas uma pesquisa como essa, qualquer político, né, fica balançado. Com certeza. E só para encerrar, doutor Carlos, as últimas considerações sobre o INDE, alguma novidade recente que o senhor tenha para encerrar o programa. Tá bom, Silvana, eu quero agradecer, né, parabenizar pelo seu programa, né, e dizer que assim, eu sou um eterno entusiasta de que nós temos um grande potencial. Nós estamos nesse trabalho na Federação das Indústrias, abrindo frentes importantes e vendo quão importante é nós trabalharmos para aumentar a produtividade. Nós somos, a indústria cearense, metade da produtividade da indústria brasileira. A indústria brasileira é 1/4 da produtividade da indústria americana. Então nós temos que correr, nós estamos atrasados. O Brasil está atrasado, o gigante está dormindo e nós temos que acordar. E acho que todos nós que somos agentes do desenvolvimento, comprometidos em desenvolver uma sociedade melhor, né, temos que realmente construir esses projetos novos, que eu particularmente estou muito entusiasmado com todos esses projetos que estão sendo desenvolvidos. Ok, então mais uma vez, muito obrigada a você, telespectador, pela audiência, e não esqueça, o programa Boas Práticas de Gestão vai ao ar todos os dias, às 9h45 da manhã, às 14 horas, às 20 horas e à 1 hora da madrugada. Escreva, mande ideias para o nosso site, cearaimunicípios@hotmail.com. Até a próxima, se Deus nos permitir. Até lá.
Apoio cultural. Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.